Olá, Sapiens, sejam bem-vindos a mais um DR das Dietas. E hoje nós vamos falar sobre o que, Ana? Hoje a gente vai dar o segundo passo na direção de tentar corrigir a síndrome metabólica. Acrescentar. Acrescentar. O segundo passo do esquema é primeiro medir, segundo acrescentar. Não esquece de dar o triplo C, curtir, compartilhar e comentar. Se inscreva no canal para receber nossos conteúdos baseados em ciência, é isso? É. Por que é importante acrescentar, Estevam? Conta pra gente aí do ponto de vista psicológico. Por que é importante a gente acrescentar e não já tirar alguma coisa desesperadamente? Se você tira logo de cara, você entra nessas dietas, eu chamo aqui em casa dieta da frustração. Então você para de comer isso, para de comer aquilo outro, você vai acabar sublimando, ou seja, fazendo outra coisa no lugar em excesso. Então o legal seria seguir esses passos. Você acrescenta ordem, coisa boa. Então, sei lá, come um monte de junk food, de comida que não presta, mas aí você começa a acrescentar, por exemplo, a quantidade certa de proteína. Coisas beneficiais, né? Para evitar a sublimação, o sofrimento e a desistência. E aí, aos poucos, você vai transformando. Porque, eu não sei se vocês devem lembrar, mas senão vocês voltam nos vídeos anteriores. A raiz do problema da síndrome metabólica e da maioria dos problemas de metabolismo é o excesso de insulina. Esse excesso de insulina ele é demandado por um excesso de consumo de energia e principalmente excesso de consumo de carboidrato, não usado, porque você não está gastando. Então, quando você não gasta, você guarda. E aí, a gente vai mostrar aqui um gráficozinho rapidinho, só para vocês terem noção o quanto que o corpo responde precisando de insulina depois que você come cada uma das coisas. Essa curva mais alta é depois que você come carboidrato. Nossa, dá uma afastada, Ana, para a gente não ficar... Vai ficar aqui no meio. Então, assim, a curva mais alta é a dos carboidratos. Quando você come carboidrato, que é pão, doce, bolo, frutas... Todos os farináceos viram açúcar. Tudo que vira glicose no sangue vai ter esse pico excessivo de insulina. Alguns mais ou menos, se demorar a absorver, isso a gente vai ver no próximo vídeo. Esse do meio é a proteína. A proteína, ela pede um pouco de insulina também. E o de baixo, que não pede quase nada de insulina, são as gorduras. Então, quando você une os dois, Ana, gordura não tem aquele Então, aí o problema é isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Quando você une, então, carboidrato com gordura, mesmo a gordura não precisando da insulina, mas ela dá muita energia. E aí é o problema do excesso de energia. Mas as pessoas que têm mais de 40 anos acham que a gordura faz mal. É, porque todo mundo está acostumado a comer tudo com baixa gordura, com medo da gordura. O problema, na verdade, é juntar gordura com carboidrato em excesso energético que você não está usando. E aí, como é que a gente faz para acrescentar uma coisa boa que faça benefício e que dê saciedade? Porque o segredo para você não comer demais é você não ficar com fome. Eu já sei, são as famosas proteínas. São as famosas proteínas. Então, além das proteínas, tem outra coisa que também aumenta muito a saciedade. Que são as fibras? Que tem fibras. Então, assim, se você... Eu gosto de uma fibra. Se você gosta de uma saladinha, gosta de uma coisinha fibrosa, tal, não vai ter, né, muito índice glicêmico junto, pode acrescentar fibra também. A saciedade, ela tem dois caminhos. O caminho de dar uma distensão no sistema gastrointestinal, no abdômen, no estômago, no intestino, e as fibras fazem isso, mas não vem me falar que elas são nutrientes, porque elas não são. Porque se você não tiver 4 estômagos com um rumen, igual um ruminante, você não vai usar a fibra como nutriente. Não, mas é só mastigar, põe para fora, come de novo, mastiga. Não, mas nós somos sapiens. Não, ainda falta as bactérias. Tem várias coisas que são diferentes, o corpo dos ruminantes do nosso. Então, assim, a fibra não vai ser nutriente para você, ela vai ser nutriente para as suas bactérias do seu intestino. E saciedade. Então, elas ajudam na saciedade, mas elas não entram no seu corpo para te ajudar a manter músculo, para te ajudar a fazer todos os metabolismos, tal como a proteína. Então, a maneira da proteína saciar é que ela entra como nutriente. O cérebro entende que você tem a nutrição adequada para aquele dia e aí com isso ele fala, pode parar de comer, porque você já conseguiu o que você precisava para aquele dia. Isso tem a ver daquele antropólogo da Austrália, São dois antropólogos da Austrália que pesquisaram os animais, que eles só vão atrás de caça até a saciedade. Aí eles param. Então a ideia é mais ou menos essa, você fica saciado. E mesmo animais que não caçam, menos, né? Sabia? Eles viram até insetos. Então, mesmo dependendo da espécie, todas as espécies procuram comer até conseguir atingir aquela quantidade proteica que eles necessitam para aquele metabolismo do dia. Os insetos, eles são coletores, né? Eles vão indo, vão pegando o que vão achando. Né? Cada espécie tem a sua especificidade, né? Por isso chama espécie. Mas aí, justamente, a gente sobre a quantidade certa
de proteína. Vamos falar novamente para as pessoas entenderem isso? Assim, porque a chave, principalmente desse segundo passo, Na terceira idade, né, é mais importante, não é isso? Então, pessoas de terceira idade têm que comer mais, pessoas com sarcopenia têm que comer mais atividade física. Até para a obesidade, você tem benefício comendo mais proteína do que você imagina. Porque, assim, você tem que alcançar essa meta diária. Se você alcançar essa meta diária, você já está garantido na sua saciedade. E como é que você sabe essa meta diária? A gente tem playlist aqui, fala para eles da Vamos playlist. colocar uma playlist aqui de proteína para eles saberem. Então, assim, não tem como resolver uma questão complexa como o metabolismo com uma resposta simples, nem com pílula mágica. Mas a gente está tentando facilitar aqui da melhor maneira possível. Então, assim, meta proteica diária não é o RDA. RDA é muito baixo, é só para sobrevivência. O RDA, o que é mesmo, Ana? Que é Recommended Dietary Allowance, tipo a quantidade permitida dietária de nutrientes. Pelas associações de saúde. É americano. Então, de um jeito prático, como é que a gente faz? O ideal de proteína por quilo de peso seria de otimizado, né, para ficar otimizado, de 1,6 a 2,2. Então, vamos generalizar em 2. Se você ficar um pouquinho abaixo, não tem problema, mas está ali no range. Então, são 2 gramas de proteína por quilo de peso ideal por dia. E aí você... Eu acho que é importante ele voltar para o passo 1 e começar a medir tanto os alimentos como o próprio corpo, para ir sabendo o que está acontecendo. Porque, né, às vezes a pessoa acha que está comendo a quantidade de proteína certa, mas não está. Até porque não é a quantidade no alimento, né? Não é a quantidade que as famílias estão acostumadas, né? Se você pensa que você está comendo 100 gramas de proteína porque você está comendo um bifinho de 100 gramas, está errado. Você está comendo 20 gramas só de proteína, porque o resto daquele peso daquele alimento tem outras coisas, tem fibra, tem água, tem outras coisas. Então, assim, tenta calcular 2 para o seu peso ideal. A gente tem vídeo aqui também no canal. Só a altura tirando 10 quilos, é isso? Mais ou menos. É mais ou menos assim, tem um jeito bem grosseiro, Mulher, tá? Né? Tem um jeito bem grosseiro. Você pega a sua altura, tira 1 metro, e aí sobram uns centímetros. Então, a pessoa 1,65 m, tipo eu. 65 quilos. 65 gramas de proteína por dia. Mais, que o homem geralmente tem mais massa muscular, mas se você não tiver, vai contando por aí. Não fica se confiando, não, que tem que ter massa muscular para poder ser permitido ter um peso ideal maior. Então, digamos assim, a pessoa tem 1,60 m. Então, o peso ideal dela seria 60 quilos. Ela tem que comer 120 gramas de proteína por dia. Aí divide em 3 refeições, dá 40 gramas em cada refeição. Perfeito. E os estudiosos de proteína ainda sugerem nunca comer menos do que 30 gramas de cada vez. Porque você precisa atingir também um limiar lá para o músculo entender que aquela proteína tem que ser usada. E come primeiro e depois vê se sobrou fome. Exatamente. Aí essa é uma das dicas mais práticas desse vídeo. É você, além de comer a quantidade de proteína certa para o seu dia, sua meta, que você vai calcular agora mais ou menos pelo seu peso, você vai colocar proteína antes de tudo. Esquece esse negócio de prato feito, bonitinho. Come a proteína primeiro, esquece o resto. Quando você atingir aquela quantidade, você vai ver, você quase não vai ter fome para comer o resto. E no caso das pessoas que são veganas, vegetarianas, a gente tem que tratar no lance da biodisponibilidade. Também, mas, Ana, e a quantidade. As proteínas lá feitas de vegetais, elas têm uma biodisponibilidade melhor. Menor. Mas eu estou sabendo, ela tem biodisponibilidade, mas tem que comer não sei quantas gramas a mais, eu não lembro disso. Exatamente. Então, assim, lembrando, não sei se vocês já conhecem a gente aqui no canal, vocês sabem que a gente não faz apologia de nada específico. A gente não está aqui para dizer o que você tem que comer, é saúde deixar o nosso de comer. Foco. Você come o que você quiser, as pessoas têm que ter liberdade para decidir, a gente respeita a liberdade de cada um de decidir o que vai fazer com a sua vida, até com a informação. Você tem informação que você não quer usar? Tá ótimo, não tem problema. A gente tá aqui para dar informação no momento que você quiser usar, você para e vê. Mas digamos que a pessoa é vegetariana. Se ela for vegetariana, ela pode tomar whey, por exemplo, porque provavelmente os vegetarianos vão precisar complemento. É muito difícil você conseguir atingir essa meta proteica só com comida que não é base animal, principalmente os veganos. Então, assim, o complemento pode ser o whey, quem come ovo ou leite, né? Ou pode ser proteínas vegetais daqueles shakes. Aí, nesse caso, você tem que fazer 2 coisas. Tem que ver que eles têm que ter uma combinação específica para ter uma quantidade certa do perfil de aminoácidos, porque nunca é tão completo quanto um perfil de aminoácidos de uma proteína de base animal. E, além disso, tem que comer mais ou menos 30% a 50% a mais de quantidade para poder atingir aquela absorção que você precisa. Então, se você vai precisar de 30 gramas de proteína naquela refeição, você vai ter que comer 45 daquela medida da sua proteína para poder saber que você vai absorver 30. Legal. Então, aí já fica de olho porque vai ter que gastar um pouco mais, né? E aí, o que é que a pessoa faz no café da manhã? Olha, bacon, ovo,
bife, hambúrguer, linguiça, mas não pode misturar isso com carboidrato, porque senão o triglicérides vai lá em cima, porque é aquela de duas energias juntas. Então é melhor você ter energia cetogênica do que a energia de glicose. Não vai pelo menos subir a insulina, né? Porque qual é o exemplo basal de café da manhã das pessoas por aí, né? Pãozinho com manteiga. Pãozinho com manteiga, cafezinho com leite, um croissantzinho de chocolate, com leite, cerealzinho, um presunto mais fino, um presuntinho com melão, com mamão, de hotel, aquele suco de laranja artificial que só tem açúcar, concentrado, carboidrato lá em cima. Sabe, tem gente que põe mel no pão? Nossa, mel no pão, banana amassada, meu cunhado, banana amassada com aveia e mel e açúcar e creme de leite. Ou seja, zero proteína e só açúcar, né? Isso. Então, como é que você substitui isso, Sapiens, nesse segundo passo nosso, que é maximizar a proteína? Principalmente a primeira refeição do dia, ela é a mais importante, que seja mais saciante. Que isso vai dar o tema para o resto do dia, para você se sentir mais saciado e ter menos fome. Saiu saciado, você vai ter pouca fome durante o dia. E aí não vai comer tanta besteira durante o dia. Então, assim, ovo é super prático. Para quem é vegetariano também dá conta. Não, se for ovo lácteo, né? Mas tem as pessoas que só o vegetariano, normalmente, ele é ovo lácteo, né? Não é vegano. Mas aí, o que acontece? Para conseguir 30 gramas de proteína, você precisa... Você pode colocar presunto, pode colocar ovos. Mas você pode acrescentar presunto, queijo, exatamente. O iogurte, quem toma iogurte, esse tipo de coisa. Até o whey, às vezes a pessoa está aperreada para sair de casa rápido, não sei o que, bate um shake de proteína aí, ou então coloca um pouco de iogurte junto, quem tolera. Pega a carne da janta também, come. Começa a quebrar paradigma. Café da manhã não é só pão com manteiga e café com leite. Você pode comer o que você quiser, é uma refeição. Exatamente. Então, pega a salada de noite com a carne, come, tá tudo certo, vai trabalhar e tá ótimo. Ana? Então, primeira dica, medir. Segunda dica é acrescentar proteínas. E o café da manhã super proteico, aí já tá ótimo. Já segura o dia inteiro. Vamos nos despedir? Vamos nos despedir. O próximo vídeo a gente dá a sequência do terceiro passo na resolução. Muito obrigado da você que ficou até metabólica. aqui. Um beijo, um abraço. Até o próximo DR das Dietas.